Oi, pessoal! Hoje nós estamos tratando aqui de um assunto muito interessante. Como você sabe, o jornal Cruzeiro do Sul, mantido pela Fundação Ubaldino do Amaral, vem tratando de um tema que diz respeito a todo mundo: saúde bucal. E isso está sendo feito com o apoio da Dental Morelli, porque a gente precisa falar daquilo que faz parte da nossa vida. Então você vai perceber no programa de hoje qual é a importância de respirar pelo nariz e não pela boca e o quanto que nós devemos mastigar direitinho os alimentos. Ficou interessado? Então é só nos acompanhar. Bem, como eu estava falando para você, a gente sempre vai ter aqui um especialista para falar dos assuntos e desta vez é o Dr. Márcio Figueiredo. Ele é especialista em ortodontia, mestre em ortodontia também e doutor em odontopediatria. E é claro, muita gente que está assistindo vai conhecer o Dr. Márcio. Muito obrigada por o senhor aceitar esse convite para vir falar de um assunto aí que está no seu dia a dia, da sua vida, mas que é tão fundamental para a vida de todo mundo, na verdade, né? Claro, Denise, é um prazer. Primeiro, agradeço à Fundação Ubaldino do Amaral, a Morelli, que patrocina o programa, e uma honra também poder, de alguma maneira, contribuir para a informação aí dos seus ouvintes, as pessoas que assistem esse programa. Acho que tem uma coisa muito interessante, porque como a gente faz parte, né, do dia a dia, a gente toma café da manhã, almoça, faz um lanchinho, às vezes a gente nem se dá conta se a gente mastiga direito. Nós estávamos Sim, conversando um pouco antes sim, e o senhor citou o quanto que isso é fundamental, inclusive, para a saúde do corpo em geral. O senhor sim. percebe isso no consultório? As pessoas mastigam direito os alimentos? As pessoas não mastigam. Aliás, algumas vezes quando eu comento com o paciente, eu peço, oriento, estou educando o paciente, você precisa mastigar 32 vezes os alimentos mais fibrosos para ele se decompor e transformar num bolo alimentar. Alguns dão risada, acham estranho, mas como? 32 vezes é muito tempo, né, para mastigar. E na verdade não. Para alguns tipos de alimentos, por exemplo, até um frango, 32 pode ser insuficiente para transformar um alimento fibroso num bolo alimentar que é a consistência adequada para uma boa digestão, uma boa função digestiva, para o paciente não ter problemas gástricos, refluxo, e também para ficar saciado e parar de comer. Então, também é uma prevenção, ajuda muito no controle da obesidade. Então, a gente conversa, tenta educar frequentemente os pacientes que têm uma boa oclusão. Na verdade, no final do tratamento, eu oriento, vocês precisam mastigar 32 vezes. Agora precisa usar esse sistema mastigatório. A gente brinca, às vezes, fala também, o estômago não tem dentes, você precisa triturar. Tem uma consequência também para essa questão facial, quando você tem uma mastigação que é insuficiente? Sim, sim. A mastigação, ela como várias funções, elas funcionam como um estímulo do crescimento de toda a face. Então, se uma criança que está desenvolvendo, ela não mastiga, ela vai perder um estímulo de crescimento, tanto transversal, como anterior-posterior, como vertical. Então, ela vai ter um palato, uma mandíbula inapropriada, o que vai resultar em dentes tortos, apinhados. Então, a mastigação é fundamental, não também só para a digestão, vindo para a odontologia, para um desenvolvimento facial adequado, e é uma das prevenções que não tem custo nenhum e as crianças vão levar para a vida inteira. É importante, eu acho, educar os pequenininhos, né? As nossas crianças, os pequenos. Mas sabe, doutor, eu fiquei pensando agora, essa questão da mastigação, muitas vezes, ela está relacionada também à ansiedade, né? As pessoas, Sim, elas vivem hoje com muita pressa e às sim, vezes até comem olhando o celular, né? E aí sim, elas querem engolir o alimento. sim, sim, Como é sim, que é preciso trabalhar isso dentro do consultório para sim. resgatar, né, aquela coisa muitas vezes de você sentar à mesa,
de você realmente ter um tempo ali reservado para sua alimentação, de 10, 15 minutos. Sim. Como convencer o paciente? O mundo está muito rápido, infelizmente, muitas famílias não se reúnem, mas deveriam sentar à mesa e dedicar aquele tempo, né, que não é longo, para uma boa mastigação, para apreciar o alimento. E é o conselho que a gente dá, né, Denise? A gente também tem um feedback bom, tem muitas pessoas que se alimentam em família e sentam na mesa. Mas é uma questão difícil É um desafio. de eu conseguir mudar, né? Na verdade, isso é uma educação que as famílias têm que ter desde de cedinho mesmo. Perceber que, na verdade, é em prol delas, né? Da saúde a Sim, longo prazo, sim, ao digamos assim, longo né? prazo. Falou a palavra mágica. Isso vai refletir depois de 30, 40 anos, 50 na vida dessas crianças, dos pequenos, eu gosto de falar, dos Uhum. pequeninos, das crianças. E a gente percebe que também algumas pessoas que têm problemas de estômago, muitas vezes estão relacionados a essa mastigação, né? O Pode, suco gástrico maior e tudo mais. pode. A mastigação, fala muito de enzimas, não é o assunto, assim, da minha especialidade, mas hoje tem cápsula de enzimas digestivas. A própria saliva, ela ajuda e produz essas enzimas. Você não precisa estar tomando. Se você mastigar, você com certeza vai ter um processo digestivo muito melhor. E sem gastar dinheiro com suplemento, com nada disso. Mas é logicamente que tem a medicina que atua nessa área e tem casos que precisam de complementos. Mas a mastigação é fundamental, é a coisa mais importante para a digestão. E a gente tenta fazer os pacientes mastigarem, no mínimo 32 vezes alimentos fibrosos. Contando, doutor, 32 vezes? No começo Como que é o conta, segredo, né? Tipo, eu no vou colocar começo um alimento e vou conta. começar a contar. É simples, a técnica é isso mesmo. Ninguém precisa saber, Uhum. você começa a contar, então você está mastigando, eu falo para as crianças no consultório, procura contar e vai perceber o que acontece com o alimento, né? Quando que ele vai chegar numa consistência tipo de um mousse de chocolate, eu falo. Quando tiver numa consistência assim pastosa de mousse, é a hora de deglutir. E se você for mastigar um franguinho grelhado, por exemplo, você não vai transformar num bolo alimentar, que é o nome científico, em 30 vezes ou em 20 vezes, em poucas mastigações. Você vai precisar de muita mastigação. Então, é uma coisa que começa você realmente contando, tendo uma disciplina, depois vira automático. Eu, por exemplo, eu mastigo 30 mais 40 vezes, a gente mastiga bastante. É, não faz sentido, né? Ter a informação e o conhecimento e não aplicar, né? Na Sim, verdade. sim, Mas uma outra coisa que a gente estava conversando, e às vezes as pessoas não se dão conta, que é a questão da respiração, né? sim, Essa questão de respirar pela boca, o quanto que isso pode causar algumas disfunções. Aí eu sim, acho que o senhor pode explicar isso melhor, né? Nesse caso. sim, Por que que é importante manter a boca fechada e respirar pelo nariz? sim. Fundamental para a saúde geral. O oxigênio, quando ele é absorvido e entra pelo nariz, ele é umidificado, ele é aquecido e ele vai ser muito melhor absorvido por todas as células de todos os órgãos e sistemas. Então, só aí já é a parte importante. Da minha área, que eu sou ortodontista, trabalho com a questão de crescimento facial, a falta da respiração do oxigênio passando pelo nariz vai atrofiar o palato. Porque o fato é que o osso do céu da boca é o mesmo osso do nariz. Então, o osso que forma o céu da boca é o osso do nariz. Se você tem uma respiração bucal, o paciente não tem uma oxigenação pelo nariz, esse osso do céu da boca não vai ser estimulado a crescer. Então, o oxigênio passando a respiração nasal é um estímulo para um crescimento normal da maxila. Para quê? Para que ela receba os dentes e eles possam ser alinhados. Quando você respira pela boca, você vai desequilibrar esse sistema, vai alterar a postura da língua, o palato vai se tornar inapropriado, pequeno, a gente chama de atrésico, e vai causar uma má oclusão, além de problemas também fonoaudiológicos. Você tem uma série de fatores envolvidos aí, é um ciclo
é sem fim e só vai piorar. Então, o grande alerta para as mamães, para os vovós dos pequenos, é se perceber que as crianças respiram pela boca. Procurem um atendimento, levem para um médico otorrinolaringologista, para um dentista analisar, para um ortodontista, para um fonoaudiólogo, mas recorram a algum profissional, porque com certeza vai afetar muito a saúde dessa criança. Uma pergunta, isso chega a alterar a formação aqui da face, dos seios da face, por exemplo, que tem muitas pessoas que vão se familiarizar com esse termo, porque quem tem sinusite, rinite, aí sabe que a secreção fica se alojando aqui nos seios da nossa face. Então, isso altera a formação, a nossa respiração? Com certeza altera. É um ciclo, vou tentar colocar de uma maneira simples. É quando você respira pela boca, o tecido linfóide, que é chamado de adenoide, muitas pessoas falam carne esponjosa, que tem no final da nasofaringe, ela vai hipertrofiar. Quanto menos o oxigênio passa pelo nariz, mais a adenoide tende a aumentar de tamanho. E esse fluxo que você está falando, essas toxinas, elas vão ficar no seio nasal, ali, podendo causar uma inflamação. Mas quanto menos o oxigênio passa, mais a adenoide aumenta. O ar também entrando pela boca afeta a amígdala. A amígdala também vai aumentar de tamanho. Então, toda essa parte posterior vai ser obstruída, levando a um sério problema de saúde. Você falou de afetar o crescimento. Se não tratado, vai levar uma mordida cruzada também, que as crianças... os pais conhecem bastante, o dentista falou, tem uma mordida cruzada. Isso vai afetar a postura do corpo, a coluna, vai poder levar a uma escoliose. É todo um ciclo complicado que pode ser prevenido se você perceber que a criança está respirando pela boca e corrigir cedo. Criança tem que respirar pelo nariz. Aliás, todo ser humano tem que respirar pelo nariz. Principalmente os nossos pequenos. E é interessante porque parece algo tão simples, né? E acho que a gente peca nos detalhes, realmente, né? Você vê que é um detalhe que pode influenciar o corpo todo, o funcionamento do corpo. Sim. Agora, além disso, assim, a gente falou dessa questão da mastigação, a questão da respiração, que são fundamentos ali que estão no nosso dia a dia, muito relacionados a hábitos que a gente nem percebe, né? Mas tem um outro hábito que as pessoas às vezes esquecem, que é a questão da higiene correta da boca. Sim. Como que você costuma orientar, seja os pais, a ensinarem as crianças desde cedo a cuidar disso? Sim, mais uma questão de educação mesmo, da importância de você manter os seus dentes saudáveis, né, pessoal? As bactérias, a boca, ela tem vários tipos de bactérias, é um universo à parte, assim, essa questão de bactérias da boca. Então, você precisa estar limpando os dentes com frequência para eles não virem a ser danificados. E uma questão que é importante, também o uso do fio dental. As crianças, elas não têm o hábito de usar fio dental e o dente, para ser limpo realmente, a gente fala assim, o dente tem 5 partes e a escova só limpa 3. 2 partes não são bem higienizadas só com uma escova de dente. Então precisa educar também os pequenos, nossos pequenos, para usarem fio dental. Quando eles são muito pequenos, crianças de 4, 5, 6 anos, os pais têm que passar, porque não tem coordenação motora para tanto, não tem como. Mas, no mínimo, antes de dormir, passar um fio dental para se acostumarem e saberem da importância do fio dental para a saúde bucal. A cárie, ela não deve existir. É uma coisa uma doença que deveria ser erradicada, não existir mais. Como que você faz isso? Com educação. Dando educação para a criança, precisa escovar o dente, precisa passar fio dental, precisa mastigar também, porque a saliva também tem um chamado efeito tampão, de proteger o dente contra a cárie. Eu acho que é por aí, Denise, é educação, é o que vocês estão fazendo, é esse programa, é o apoio da Morelli, são coisas simples que impactam
muito a vida das crianças. E para mudar hábitos, né? Porque, na Sim, verdade, a educação, ela só faz efeito com a repetição, né? Quanto sim, mais você repete, você vai incorporando e transformando isso em sim, hábitos. Eu tenho duas perguntas para te fazer. Essa questão de escovar a língua, isso é importante mesmo? Como que tem que ser feito isso na escovação? Você estava falando do fio dental, mas eu queria que sim. você falasse uma sequência para a gente. Então, você vai lá naquele momento da sua higiene bucal. O que que você deve fazer primeiro? Você passa o fio dental, você escova o dente, você vai escovar a língua, você vai usar o enxaguante bucal. Tem uma sequência? Sim, existe uma variação, não existe um consenso, mas existe uma sequência. É você iniciar pelos dentes, também tendo uma sequência no dente. A criança precisa criar esse hábito. Todos nós, né, seres humanos, precisamos de hábitos saudáveis. Então, procura iniciar num quadrante superior direito, por exemplo, e por fora, que a gente chama de vestibular. Vem até a parte superior esquerda, por fora. Desce para o quadrante 3, aqui inferior esquerdo, e termina no quadrante 4. Procura fazer uma sequência quadrada por fora, por dentro, que a gente chama de palatino ou lingual, que é o palato e a língua, e por último a mesma sequência na face oclusal. Depois, o uso do fio dental. O fio dental é interessante passar depois, porque já ficou um resíduo um pouco de flúor da pasta de dente. É importante o flúor na prevenção da cárie. Passar o fio dental em todos os dentes também numa sequência. E por último, a escovação da língua também é importante, porque as bactérias elas ficam. E tem vários tipos de língua que retém mais bactérias ou não. Então precisa sim ser higienizada todos os dias. E o enxaguante bucal? Pode ser O enxaguante utilizado bucal. todos os dias, em Você, todos os momentos da escovação, você é porque ótima, Denise. não, porque geralmente a gente O vai enxaguante escovar bucal depois de se alimentar. faz parte da higiene bucal. Hoje, Toda vez? hoje o dentista considera o enxaguante bucal como parte de uma higiene, de uma prevenção contra a cárie. Ele é fundamental, super importante. O enxaguante é a última coisa. Você vai terminar de fazer o enxaguante bucal. O ideal é que fique 30 minutos sem beber e sem comer nada depois que você faz o enxaguante bucal. A frequência, a frequência tem vários tipos também de enxaguante bucal. O mais recomendado, principalmente para crianças, sem álcool e com flúor. O com álcool não é que seja ruim, mas não deve ser usado com muita frequência. O enxaguante com flúor e sem álcool, ele pode ser usado todas as noites, uma vez por dia, uma quantidade pequena, 5 ml, todas as noites vai fazer uma prevenção muito legal para todos, né? Para as crianças e para todos os seres humanos mesmo. Para a gente finalizar, me fala uma coisa. Você acha em que estágio que a gente está da saúde bucal? Você acha que a gente tem muito para avançar ainda? Eu já estou vendo pelo seu sorriso aqui. Então, Denise, eu não sou talvez a pessoa mais qualificada para responder. Tem muita gente mais informada que tem uma ligação direta com o serviço público. O serviço público ele melhorou demais, né, nas décadas. A questão do flúor nas águas também, de abastecimento público, isso mudou, teve um impacto enorme na diminuição e controle da cárie. Mas o que falta mesmo, eu acho que a Morelli, a Fundação, o Baldinho do Amaral, pode contribuir, está contribuindo, com o que vocês estão fazendo, educar. Tem coisas simples que não são caras, por exemplo, você mastigar. Você precisa mastigar de qualquer jeito, então mastiga certo. A chance de você ter uma cárie é menor quando você mastiga por causa desse efeito tampão que existe. Então, de qualquer jeito, a gente precisa se alimentar. Então, vamos mastigar 30 vezes. O que de custo que tem isso? Então, entendeu? Então, eu acho que falta muito de educação. Se precisar deixar uma mensagem aqui, vamos mastigar os alimentos muitas vezes, não custa nada e só faz bem para a saúde. Tá bem?
A gente agradece a sua participação. Realmente, o nosso intuito aqui é trabalhar com a educação, fortalecer esses fundamentos da saúde bucal, que faz parte da vida de todo mundo e acaba contribuindo também com a saúde, o bem-estar geral da população. Então, a gente agradece a sua participação aqui hoje. Muito obrigado. Foi um prazer enorme. Espero que ter contribuído com alguns pequenos e também com alguns adultos. Fiquem com Deus. É isso, para você que nos acompanhou, a gente encerra aqui, mas você já sabe, a gente vai ficar ainda por um bom tempo falando da importância da saúde bucal para a nossa vida. Até mais!